E hoje a gente encerra nossa série de carreiras em parceria com a Alura. Então visitem os 10% de desconto que a gente tem aqui e aprende muito nessa quarentena. Hoje a gente vai falar sobre tecnólogo e suas diversas formas, né? A gente vai falar o que é um tecnólogo, quais são os tecnólogos, porque é um tipo de formação não tão tradicional. Exato. Mas como o bacharelado, que todo mundo acha que é o caminho único, né? É ensino médio, bacharelado, e não é. Tem muitas outras escolhas que você pode fazer. E hoje a gente está aqui então com o Luiz, que ele é professor lá do Instituto Federal da Bahia. Também conhecido como IFBA. Luiz, quem é você na fila do pão? Olá, pessoal. Primeiramente, eu só queria agradecer novamente, né, o convite aí, né, estar participando. Não conheci o canal de vocês, eu achei muito bacana, muito criativo, né? Ai, que bom. Parabéns. Obrigada. Pois é, eu sou o Luiz, né, sou professor do Luiz Machado, né, como eu gosto de ser chamado. Eu sou professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Tenho 11 anos, né, de IFBA. A minha formação, eu tenho uma graduação, né, o mestrado em computação. Tenho um doutorado em educação. E tô finalizando, na verdade já finalizei, estou esperando apenas o diploma, né, de uma licenciatura em educação, né, em formação pedagógica lá pelo próprio instituto, né? E legal. paro por aí. Já deu, né? Você trilhou bem o caminho de dar aula, né? Em que momento foi que isso aconteceu? Você terminou o mestrado? Só um segundo. Que foi? Pega os biscoitinhos lá. Aí você repete essa pergunta. Né? Oxi, dou conta de vocês. Você tá dando aula EAD? Sim, a gente, na verdade, aula não, porque a gente tá fazendo essas lives que depois eu vou passar para vocês irem acompanhando também. Entendi. A gente lá ainda não foi autorizado a gente aproveitar de fato, né, como crédito essas aulas EAD. Entendi. Até porque em decorrência da dificuldade de alguns alunos, entendeu? Sim, e claro. ter o acesso em si. Faz sentido. Mas então, como a gente estava falando, você seguiu essa carreira mais voltada para o ensino. Desde o mestrado, você já estava pensando que você queria ser professor, e aí você fez doutorado em educação, como é que foi? Na verdade, a gente que tem essa formação um pouco mais bacharel, né? A gente, de fato, acaba trilhando outros caminhos, né? Então, de fato, ao finalizar o mestrado, eu senti essa necessidade. Por exemplo, eu sempre dei aula de introdução à lógica de programação. E eu vi que vocês também são da área. E a gente sabe que é uma das disciplinas mais difíceis, né, da universidade, porque é a porta de entrada. Então, eu pensava assim, ensinar lógica de programação, uma disciplina tão difícil. Eu necessito, né, de melhorar a minha prática pedagógica, podemos dizer assim. E aí foi um dos objetivos que eu resolvi buscar, né, novas áreas, buscar novos caminhos. E também eu sempre trabalhei com educação inclusiva, né, tecnologias assistivas, softwares educativos, né? Então foi um dos motivos também que eu busquei essa linha, né, de informática aplicada para, de fato, né, trabalhar com a educação especial. Entendi. Muito legal, bom, muito legal. Bom. Ele nos bastidores estava contando um pouco pra gente aqui dos jogos que a turma dele desenvolve. E assim, é impressionante, é super alinhado até com o que a gente gosta de trazer aqui no canal. Exato, que assim, eu tenho um trabalho com os meus alunos, eu não dou aula de jogos, mas uma das minhas disciplinas eu dou aula de Unity. E uma das coisas que a gente se diverte fazendo, eu trabalho com jogos acessíveis para pessoas cegas. E assim, é muito bacana assim, você ver que você está conseguindo ajudar as pessoas, né? Além de ao tudo. mesmo tempo tá ensinando os meninos de uma forma lúdica, que é jogo, e conscientizando eles, né? Que era bem o que você estava falando. Então, você ser um professor que se preocupa com a formação pessoal do aluno, isso é muito bom. Eu acho que é muito importante também. Mas antes da gente falar dos jogos, vamos explicar melhor do que ele é professor, o que ele faz. Né? O Luiz é professor de 2 tecnólogos, é isso? Eu entendi bem? Isso. Eu sou professor do Campo Salvador, né, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.
E recentemente eu fui removido para o campus de Lauro, né, no qual eu atuo também desde 2018 como professor do tecnólogo no curso superior, né, de jogos digitais. Então ambos são tecnólogos. O de análise e o de jogos. O análise e desenvolvimento de sistemas e o de jogos. O de análise e desenvolvimento de sistemas tem a duração de 3 anos e o de jogos digitais 2 anos e meio. Entendi. A diferença é que um é na capital, Campos Salvador, e o outro é em Lauro de Freitas, que é uma região metropolitana. Sim. Que é praticamente do lado aqui da cidade de Salvador, né? Pra quem é de BH é tipo Contagem, pra quem é de São Paulo é tipo Santo André, então eu consegui localizar em 2 lugares. Mas, então, você como professor de tecnólogo, tem um cachorro aqui, olha isso, gente. Você como professor de tecnólogo, ajuda a gente a conseguir distinguir as duas coisas, porque pelo menos pra mim que segui, e eu acho muito importante tratar disso, eu segui a carreira tradicional, que é você termina o ensino médio, faz a graduação, faz o mestrado, e essa trajetória de você fazer um curso que vai te inserir mais rápido no mercado, né, que é o tecnólogo, técnico, eu não conhecia tão bem, eu fui conhecendo agora gravando esses vídeos. Então, se você puder ajudar a gente a entender qual que é a vantagem do tecnólogo, o que define um tecnólogo em relação a um bacharelado, por exemplo? Eu vou fazer uma analogia com o meu tempo de estudante. Há uns 10, 15 anos atrás, não ouvíamos falar em tecnólogo, por exemplo. Sim. Então, nós tínhamos lá análise de sistemas, nós tínhamos os sistemas de informação, né, que era o antigo análise de sistemas. Sim. Nós tínhamos ciência da computação, ou até mesmo o bacharel em informática, né? Não sei se aí vocês já ouviram, né, o bacharel em informática. Já, o meu curso já chamou assim também. Aí aos poucos, né, aí veio engenharia da computação, né? E de fato é um curso novo, né? Essa ideia dos tecnólogos é uma coisa nova, né? Eu acho que de uns 10 anos, eu acho, né? Não tenho essa certeza, mas assim, na minha visão, por exemplo, eu hoje, se eu fosse estudante, eu faria um curso superior de tecnologia em jogos digitais, que no meu tempo não teria. Por quê? Porque se eu fosse buscar um bacharel, por exemplo, eu não ia ter essa base para o jogo. A base vai me ajudar do curso bacharel? Vai, e muito. Como me ajudou. Eu mudei de área, é TI, é ciência da computação, né, a área do conhecimento, porém a especificidade são jogos digitais, desenvolvimento mobile, desenvolvimento para dispositivos móveis. Então, quando a gente pensa em buscar um tecnólogo, é porque a gente quer uma formação mais específica, com foco naquela área, ou sub-área, podemos dizer. Acho que é até uma sub-área, né, da computação. Então, o tecnólogo em jogos digitais vai permitir o que um bacharel, por exemplo, não vai me dar essa visão. Então, por exemplo, eu quero desenvolver para 2D, plataforma, console, o curso de jogos digitais vai me permitir. Eu quero desenvolver para dispositivos móveis, o curso de jogos digitais vai permitir. Eu quero ter uma visão de documentação, de roteiro, esses conceitos para o curso de jogos vai permitir, que o bacharel não vai permitir. O bacharel, ele vai trazer, né, diversos conceitos de forma abrangente, mas não específica. É a mesma coisa do curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Você lá vai ter um foco para desenvolver sistemas. Rede de computadores é importante? Sim, é óbvio que é importante. Banco de dados é importante? Sim, mas o foco vai ser, de fato, desenvolver sistemas nas mais diversas plataformas, certo? E assim o tecnólogo de redes de computadores. Você lá em redes de computadores, com certeza você não vai ver o Unity da vida, né? É verdade. Você não vai ver. Então, o que é que eu consigo enxergar? Um profissional, como eu respondi lá no questionário, né? Um profissional que já tem uma profissão, por exemplo. Isso está acontecendo muito na nossa área de TI. Eu tenho muitos alunos que já têm uma profissão. Jornalistas, letras, alunos de letras. E aí quando eu pergunto para eles, poxa, vocês passaram 4 anos e agora querem estudar tecnologia, por que procuram um tecnólogo? A resposta é essa, porque eu já tenho uma formação e eu quero uma formação mais específica a curto prazo. Isso é muito interessante. Então, o que é que eu consigo enxergar? Que
a busca pelo tecnólogo é a questão do tempo, do prazo. Sim. De fato, né? Isso é um fator importante. E da especificidade. Você diria que no IFBA, eu sei que vai funcionar diferente para cada instituição, mas que nos tecnólogos do IFBA tem mais esse tipo de pessoa que já tem uma formação, uma galera mais velha, ou tem muitos jovens também? Muito, varia. O curso de jogos, por exemplo, a maioria são jovens. Saem da faculdade e estão lá, né? Engraçado isso. E é pela manhã. Para você ter ideia, a concorrência foi 10-1. Caramba! No SISU, entendeu? Então Acho foi 10 para 1. Muito. Faz todo sentido pra mim, desculpa te interromper, mas faz todo sentido pra mim porque a área de tecnologia ela tem crescido muito. Então, um curso de computação às vezes não vai conseguir aprofundar em todo o leque de coisas que existe, sabe? Você vai ter aquela visão ampla de tudo, mas não vai aprofundar em nada. E uma coisa interessante, né, que essa pandemia deixou mais visível, né, a importância da tecnologia, porque de fato foi o desenvolvimento de sistemas, a tecnologia de desenvolvimento de jogos que continuou, né, manteve essas atividades, né? Então isso é muito interessante, que em decorrência disso tudo, né, do curso de análise e desenvolvimento de sistemas e também do curso superior de jogos, que nós submetemos ano passado um projeto de especialização. Então, hoje no IFBA também, além desses cursos, nós temos a especialização em desenvolvimento de aplicativos e jogos para dispositivos móveis. Então, percebam que a especialização já é o quê? Uma junção dos dois cursos. É desenvolvimento de sistemas e jogos, porém para dispositivos móveis. Né? Legal. Plataforma mobile. É um curso também gratuito. É um curso superior, é uma especialização, certo? Gratuito e funciona aos sábados. Muito bom. O tecnólogo você entra pelo SISU também, então? SISU também. Na verdade, a primeira turma da gente acabou não sendo SISU porque, por ser a primeira turma, o MEC permite que você faça um vestibular simplificado. Entendi. Porque já tinha um prazo, né? Porque nós iniciamos em 2018.2. Sim. E você diria que tem crescido muito a procura pelos tecnólogos recentemente? Sim. Eu acredito que em decorrência justamente disso, né? Pelo tempo mesmo que você tem e pela especificidade, né? Você busca porque você quer se especializar naquela determinada sub-área da computação. E você acha assim que um tecnólogo ele chega a ser mais prático do que um bacharelado, por ele já ter essa especificidade, ter essa característica de ser mais direto ao ponto? Em termos de horas mesmo, a carga horária é mais prática? Isso vai variar muito, né, de cada projeto, né? Porque como cada instituição tem a sua autonomia, mas eu enxergo que a ideia tem que ser, né? Tem que ser realmente de fato, ou pelo menos equilibrado, né? Sim. Porque já que você busca, né, aquela especialidade, então você já entra naquela ansiedade, né, de que forma que eu, né, é o que eu brinco sempre com os alunos de jogos, né, a gente tem também introdução à lógica de programação. Aí, quando o aluno chega na primeira semana, professor, quando é que a gente vai começar a desenvolver o jogo? Sim. Desde a minha graduação já era assim. Calma. Aí, tanto é que quando você vai pro Unity, você que ensina o Unity, quando o aluno vai pro Unity, que a gente foca na programação, mas a gente precisa da ferramenta para aplicar, estou no meu mundo. Ai, não é mais uma tela preta. Isso. Apesar de que, né, em jogos digitais, nós ensinamos a lógica de programação com o Forms, né? Nós não focamos com o console, não. Já que a gente vai manipular personagens, interface, então a gente já direciona ele, vamos trabalhar. É a lógica de programação, mas não vamos focar em console, porque o nosso foco
é trabalhar com eventos e com orientação a objetos e tal, né? Uhum. E como é que você ensina essa base? Eu não sei se eu entendi muito bem. Ele tá participando aqui do vídeo. O Turing, ele também faz jogos, né? Como é que você ensina essa base sem ser console? Você usa... os alunos não chegam a escrever código mesmo? Como é que é? No início? Não, a gente... O foco é o mesmo. Uhum. A diferença é, na hora de testar, ao invés de testarmos no console em linha de código, nós testamos já aplicando aquelas propriedades. Entendi. O botão, o label. Entendi. Entendeu? Então, a gente já... Faz. Querendo ou não, assim, por mais que a gente a gente é apegada ao uso do console e tudo mais, mas hoje em dia não faz tanto sentido, assim. Depende aplicações muito da aplicação, específicas vão exigir. Você não vai obrigar quem vai estudar dentro do Unity, inclusive quem tem vídeo da gente falando sobre Unity aqui, você não vai obrigar ele a usar o Vim, entendeu? Sabe? Eu faço isso, mas... Porque é outra ideia de programação que ele tem que entender. Ele vai entender a lógica, óbvio, vai entender o algoritmo, porque ele tem que entender, mas você não precisa obrigar ele a ficar na tela preta o tempo inteiro. E assim, para jogos isso é um pouco mais complicado, porque se nós fôssemos ensinar dessa forma... Quando ele fosse para o Unity da vida, ou Unreal, que a gente também foca no Unreal mais adiante, né, nos próximos semestres, ele ia sentir um pouco de dificuldade. Sim. Porque a gente não focou na questão, né, dos eventos, do tem que ter clique, orientação ao objeto, do arrastar. Nossa senhora, então a galera já vai metendo orientação a objetos. Nossa, a gente já vai. Então, seguindo aqui as nossas perguntas, você como uma pessoa que dá aula em tecnólogo, enumerar quais são os tecnólogos que estão ganhando mais evidência atualmente? Quais dessa formações? área de TI, né? Da área de TI. Eu considero que o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, ele tem muita procura, né? Acho que desses cursos, né, da área de ciência da computação. O de jogos digitais também, ele vem muito... ele está crescendo muito em decorrência também do mercado, né? A exigência. Então, por exemplo, quando nós pensamos em trazer um curso de jogos digitais para o Instituto, foi justamente para fomentar essa área. Salvador precisa crescer, não só na área de sistemas, mas nessa área também de jogos. A gente precisa fomentar, o entretenimento, porque o jogo, ele é muito bacana, né? Que ele envolve diversas áreas. Então, ele envolve a arte, ele envolve o design, ele envolve a pessoa criativa, ele envolve a programação. Então, esse trabalho é muito bacana. Então, de que forma que a gente vai estar trazendo empresas, de que forma que a gente vai estar trazendo pesquisa dessa área para Salvador, formando profissionais. O tecnólogo em redes de computadores também. Eu acho que esses três, que é o que tem maior destaque, maior procura. Eu não consegui, eu não consegui encontrar, mas eu acho que um também que vai ganhar força, não sei se vocês também podem colaborar, se já tem um tecnólogo em inteligência artificial. Eu acho que... deveria ter. Tá aí, excelente. Eu acho... a tendência. Nossa, bem pensado, porque é uma área muito específica, mas que tá ganhando muito destaque no mercado. Eu já vi algo, tipo... meio, não ciência de dados exatamente, mas uma coisa meio voltada para ciência de dados, mas IA mesmo eu nunca vi. Eu acho que realmente extremamente faz todo sentido. Depois eu vou dar uma procurada, porque deve existir alguma. Eu não pesquisei, mas assim, essas três que eu citei, para mim, são as que têm maior destaque. Muito legal. Eu acho que a gente respondeu bastante as vantagens. Da absorção. E, sim, acho que uma última pergunta que é bastante relevante é como é que é a absorção no mercado do profissional formado com tecnólogo. Até assim, em relação à graduação bacharelado e a graduação tecnológica, você acha que essa absorção é diferente? Particularmente, para mim isso sempre foi lenda. Diferente, por exemplo, o que eu coloquei lá no e-mail. Eu consigo enxergar hoje um tipo mais de preconceito para o aluno
do EAD e presencial do que tecnólogo e bacharel. Entendi. Certo? Inclusive os próprios concursos do Instituto da gente, né, do Instituto Federal, se vocês forem verificar os editais, tem lá. Tecnólogo também, então não há nenhuma distinção. Inclusive, alunos do próprio IFBA passam em diversos programas de mestrados, não só daqui da Bahia, mas também do Brasil. Inclusive, nós temos um aluno que hoje ele é doutor, até brinco com ele. Ele fez o tecnólogo, se formou no tempo certo, fez mestrado, fez doutorado. Eu acho que com 24 anos ou foi 23 já estava formado. Nossa! Já era doutor, com 23 anos ou era 24, não lembro. Senhora. E aí eu sempre levo... aí eu sempre brinco com ele, eu fiz, pronto, agora você, novinho, está preparado para casar, para ter independência, coisa, né? Em vez de aproveitar a vida. Pois é. Ou melhor, né, viajar pelo mundo afora. Mas assim, então... tem essa oportunidade também, né, que a gente não falou inicialmente. Então, você quando termina o ensino médio um pouco mais cedo, ou até mesmo no tempo padrão, você também consegue ter uma qualificação, um mestrado, um doutorado, em pouco tempo também, né? Porque você conseguiu reduzir, né, aquele tempo de um bacharel, que seriam 4 anos. Então você consegue ganhar tempo. Então eu particularmente acho que hoje, pelo menos aqui, essa visão não existe. Não existe nenhuma distinção, nenhuma diferença. Como eu falei anteriormente, eu consigo... para mim existe mais entre um EAD e um presencial. Faz sentido. A gente tem percebido muito isso com as conversas que a gente teve com vários professores, porque... é cada vez menos importante o que está escrito no papel, no diploma do aluno. É mais importante a capacidade dele, né? Então, as diferenças estão diminuindo muito rapidamente. Se o cara chega e programa bem, manda muito, ele vai ganhar. Se ele é técnico, se ele é tecnólogo, se ele é bacharel, não tá fazendo, ele tá mostrando diferença. E vou dizer uma coisa para vocês. Hoje nós temos, ao mesmo tempo que temos os benefícios, mas o crescimento da tecnologia, a facilidade e o acesso às informações que nós temos hoje através da internet, através do YouTube e através de outros sites aí acadêmicos, isso passa a ser uma desvantagem para a gente, porque o que acontece? Tem aluno que é autodidata e através desses vídeos e desses cursos, ele... se duvidar, ele já chega muito bem preparado. Sim, com certeza. Ele chega muito bem preparado, já tem aquele conhecimento. Então, a gente até brinca, né, com os nossos alunos. Eu sempre falo para eles, gente, a gente não pode apenas ficar preso à ferramenta. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente precisa ter todo o conhecimento, a gente precisa ter toda uma teoria para que vocês saibam o que vocês estão fazendo. Então, por exemplo, na disciplina de motor 2D, quando eu trabalho com a Unity, eu preciso explicar para ele, olha, aqui, o foco da gente é a programação, mas eu preciso da Unity ou qualquer outra engine que a gente poderia utilizar, porque senão, de fato, ia ficar muito sem graça, né? Se eu ficasse só no código e não aplicasse em uma ferramenta, o aluno ia ficar assim, e cadê o jogo? Com certeza. Concordo plenamente. Mas ele precisa compreender que por trás disso, que aí quem me ajudou foi o doutorado em educação e também foi a licenciatura, ele precisa entender o seguinte, olha, quando eu coloco o personagem para pular, ele pula por quê? Porque nós aplicamos um corpo físico a este personagem. Ele pulou porque nós, no código, aplicamos a matemática e a física. Então, se amanhã você for para outra engine, se amanhã você for para qualquer outra linguagem, você vai ter a dificuldade da sintaxe, mas você vai ter o conhecimento. Então, o objetivo aqui é esse. Trabalhar com o Hibari do Unity, ou trabalhar com qualquer outro conceito, com Delta Time, que é física pura, mas aplicado a este momento, a esta ferramenta. Amanhã a gente pode aplicar outra forma, mas a gente precisa deixar claro esses conceitos, a gente precisa deixar claro essas teorias, porque ele vai estar apto, né, a futuramente trabalhar com qualquer engine, trabalhar em qualquer
né, segmento, né? Então, gente, pra gente ir caminhando pro final aqui, então a gente já teve esse papo super legal, deu pra entender muito melhor sobre as vantagens do tecnólogo, né? Você poder sair com uma formação superior mais rápida e muito mais específica. Então, isso é muito interessante. Eu acho que enriqueceu demais e fechou muito bem essa série de carreiras aqui com a Alura, né? Então, Luiz Machado, você gostaria de deixar um recado final, suas redes? Bem, eu queria, antes de falar das nossas redes, dizer que neste momento, né, que a gente passa em nosso país, no mundo, né, que é importante a gente se cuidar, né, então se cuidem, aproveitem esse momento para adquirir novos conhecimentos, para estar entre as famílias. E se precisar sair, né, se cuidem também, né, usem as máscaras, né, usem o álcool gel, enfim. Tenham esse cuidado, vai passar, né, nós estamos muito ansiosos, eu estou muito ansioso para voltar, com saudade da turma, dos colegas, né, da vida normal. Mas essa mensagem, sempre que termina a live, eu sempre deixo essa mensagem, né, para quem está acompanhando, para que fiquem em casa, né? Então se cuidem. Sim. Eu só queria deixar aqui para vocês o nosso site, que é jogosdigitais.ifba.edu.br. Ou tem também o ads.ifba.edu.br, né? Acho que é importante, né, vocês acessarem os dois sites. Lá no site dos Jogos Digitais vocês encontram também o Instagram. E é importante também, elas vão colocar aí a descrição da TV, né? Eu passei para elas a TV lá do campus de Lauro de Freitas. Neste período de isolamento, nós estamos desenvolvendo diversas lives. Excelente, maravilhoso. Muito obrigada, então, demais. Luiz. A gente agradece a sua participação, a gente agradece a sua audiência também. Um abraço e tchau do cachorro também.